E aí galera, tudo bom? Vamos começar a terceira aula então, Lei de Ohm. Vamos seguir. Bom, a gente já fez a introdução, né? Agora a gente está na segunda unidade. Hoje a gente vai falar sobre segunda e primeira lei de Ohm. Ou melhor, primeira e segunda lei de Ohm, né? Vamos começar. Legal. Então a gente já viu essa imagem antes, né? A gente já sabe o que significa. A gente já sabe o valor de cada uma das grandezas, né? O que elas representam. A tensão é a força que empurra as cargas, né? O fluxo de cargas é a corrente elétrica e a característica, né? A força que resiste, né? Força não é a palavra ideal, mas enfim, o que resiste à passagem de corrente elétrica é a resistência, né? Então, a tensão, geralmente a gente fala V, mas pode também ser dito como U e como E, letra E, de energia, né? De eletricidade. Também pode ser representado assim. Bom, o R aqui em ohms, o A em ampere e o V em volts. Legal. Uma coisa interessante sobre a lei de Ohm é que a gente pode expressar ela nesse triângulo, né? Esse triângulo aqui. Por que a gente costuma representar ele assim? Porque com ele assim torna muito fácil a gente lembrar, né, da fórmula. A primeira lei de Ohm diz o seguinte: ela cria uma relação entre a tensão, a resistência e a corrente. Como vocês podem ver, elas trabalham juntos, então existe uma relação matemática para elas. E a relação é a seguinte: V é igual a I vezes R. Ou R vezes I, né? Muita gente fala V igual a RI, por exemplo. Ou então a forma pode ser como vir, uma forma boa de você gravar também. Mas a verdade é, se você gravar esse triângulo aqui, você não vai esquecer ela mais. Só lembrar que o triângulo é um triângulo formado pelas essas três unidades e que a tensão está em cima. Só lembrar isso que já é suficiente. Por que vai ser suficiente? Porque se você quiser descobrir, né, se quiser calcular a tensão, é só você tapar a tensão aqui do triângulo e aí você vai ter o R vezes o I. Eles estão lado a lado e você entende que isso é uma multiplicação. Correto? Ah, mas eu não quero calcular ele, eu quero calcular o R. A questão é que está pedindo R. Então você risca o R, né? Tapa ele com sua mão e você vê o quê? Que o R é igual a V sobre I, né? Que nada mais é do que você quer descobrir o R? Você passa o I para cá. Então ficaria que R é igual a V sobre I. Legal? Tá bom, Ian, mas eu não quero descobrir o R nem o V, eu quero descobrir a corrente. Mesma coisa. Tapa a corrente com a mão e eles estão se dividindo aqui, ó. O V está em cima do R. É a mesma coisa do processo que eu fiz aqui, só que você faz pra cá, né? Aqui nessa outra imagem a gente consegue ver legal. Então, você quer descobrir, vamos aqui da tensão, tomando como central aqui, né? Que a lei principal, digamos que é a tensão, né? Pode ser V, U ou E, que é a DDP, né, a diferença de potencial, é igual a resistência vezes a corrente. Então tapou a tensão aqui em cima, os dois ficam se multiplicando. Mas se você quiser descobrir o R, é só você pegar o I e jogar ele aqui para baixo. Fazendo isso, você vai ter o quê? R igual a U sobre I. O triângulo mostra isso. Ah, eu quero descobrir a corrente. Então, quero descobrir a corrente, isola ela, joga o R aqui para baixo, e você vai ter U vezes R, ou pelo triângulo, fica dessa forma. É bem tranquilo, galera. E essa aqui é fácil de gravar e a gente usa muito. Então, como eu estava trazendo antes, o perfil histórico de cada um, né? O Ohm, George Simon Ohm. Qual é a história do Ohm? A história do Ohm, né? Fica engraçado falar assim. Bom, ele era um professor dessa universidade de Colônia, é um alemão, né? Professor de física. E quando ele descobriu essa lei sobre circuitos elétricos, ele foi publicar ela, só que ele não tinha, digamos, feito o trabalho completo. Ele não tinha estudado todas as particularidades dela ou não tinha feito o trabalho completo. E na época que ele fez isso, a comunidade científica não gostou, aí achou que estava ruim o trabalho dele e, enfim, pegou mal para ele levar um trabalho incompleto. Consequência disso, ele perdeu o cargo de professor dele da universidade e ficou meio que, né, pegou mal para ele. Muito tempo depois, né, os estudos foram concluídos, a lei dele, a lei de Ohm, né, a fórmula dele é inquestionável
é extremamente importante. Tanto é que depois ele recebeu vários prêmios, né? Recebeu medalha, enfim, recebeu título. E talvez a maior honra dele é que o nome dele virou o nome da unidade, né? Que é super importante para a eletricidade. Bom, a lei de Ohm é bem tranquila, ela já acabou. E agora a gente vai então ver a questão das fórmulas. A aplicação, né? A gente vai fazer exercício. Exercício 1. Tem uns cachorros latindo aqui em volta, peço que ignore. Bom, determine a corrente resultante da conexão de uma bateria 9 volts aos terminais de um circuito cuja resistência é de 2,2 ohm. Ou seja, vamos imaginar esse circuito aqui. Isso aqui é uma representação de bateria, tá? Ponteiro maior com ponteiro menor. O ponteiro maior é o positivo, tá? E o menor é o negativo. A gente sempre adota que a corrente parte do positivo para o negativo, tá, galera? Acho que eu não tinha comentado isso antes. Isso é o que a gente chama de sentido convencional da corrente. Mas também existe o sentido real, que é do negativo para o positivo, mas a gente sempre considera esse sentido para a corrente. Tá legal? Bom, essa fonte a gente sabe que é de 9 volts. E a resistência é de 2,2 ohm. Certo? E a lei de Ohm diz o seguinte pra gente. Se a gente quer descobrir, o que a gente quer descobrir aqui? Determina a corrente. A gente quer descobrir a corrente? Tapa a corrente aqui e a gente vai ter o quê? U sobre R. Então, a gente já sabe que para calcular corrente elétrica é só dividir tensão por resistência. Certo? Então, dividindo a tensão pela resistência. Aqui está VR porque é a tensão no resistor. Também pode escrever E. Então, dividindo a tensão pela resistência, que é o 9 sobre 2,2, a gente chega a 4,09 ampere. A gente quer descobrir corrente elétrica, então a unidade é ampere. Show? Bem tranquilão, bem tranquilo. Vamos lá. Então, exercício 2. Calcule a resistência do filamento de uma lâmpada de 60 watts se uma corrente de 50 mA for estabelecida em função de uma tensão aplicada de 120 volts. Beleza. Calcule a resistência. Calcular a resistência, vai riscar a resistência aqui, vai ficar U sobre I, bem tranquilo também. Tipo aqui, só que, né? Você troca aqui, a resistência vem pra cá e o I vem pra cá. Aqui a gente tem um dado de 60 watts, não 60 watts, que não vai ser usado. A gente poderia calcular ele, poderia chegar na resposta por ele? Poderia, mas a gente não aprendeu isso ainda, né? Então não vamos usar esse dado. Agora, usando o que a gente tem, que é a corrente e a tensão. Como que fica isso? A gente já sabe que vai ficar tensão sobre corrente, não é? Então, tensão sobre corrente, 120 vezes 500 vezes 10 a menos 10 ampere. Por que 10 a menos 3? Porque é miliampere. Lembra? Primeira aula a gente falou sobre isso aqui. Importantíssimo. Então a gente já sabe que a gente vai fazer essa divisão e ainda dividir por 1000. Show? Tranquilo. Quanto que dá? 240 ohms. Essa é a resposta. Só fazendo uma observação, aqui a gente viu que era VR. Por que não era V da fonte, né? Por que era VR? Porque a gente quer a queda no resistor. E aqui a gente tem uma particularidade que é interessante falar, né? Isso aqui é um circuitinho, né? A corrente vem daqui, vem nesse sentido, e tem um resistor aqui no caminho. Se vocês separarem, tem uma queda de tensão que acontece no resistor quando a corrente passa. E essa queda de tensão, ela fica positiva no sentido que a corrente vem e negativa no outro. Se a corrente viesse nesse outro sentido, né, se viesse da direita para a esquerda, o positivo estaria aqui. Legal? Só fazendo essa observação, essa queda de tensão aqui vai ser onde vai ser dissipada uma potência, que é onde ele vai esquentar um pouco, né, e diminuir, né, a corrente elétrica que passa no circuito. Aqui é só uma ilustração do gráfico de Ohm, né, para mostrar a linearidade entre os dois. Ou seja, se a tensão for 5, for 10 e a corrente for 2, por exemplo, a gente vai ter uma resistência de 5, né, porque ficaria 10 sobre 2. Legal? Bacana. Agora a segunda lei de Ohm. Pois bem, lembra que a gente já falou um pouco das características que interferem na resistência de alguma coisa, né, de material? A primeira lei de Ohm, ela relaciona a resistência com tensão e com corrente.
mas ela não relaciona a resistência com o material em si. Não fala sobre qual característica o material tem que ter para ele ter aquela resistência, né? E é sobre isso que a segunda lei de Ohm fala. Bom, a segunda lei de Ohm tem essa formulação aqui, né? A resistência vai ser igual a resistividade, vamos falar disso aqui, vezes o comprimento da peça, né, do material, sobre a área dele. Resistividade elétrica é a característica que o material tem de... uma característica do material, né? Não é como a resistência que está condicionada a outras coisas. A resistividade material é sobre a estrutura molecular, com a estrutura cristalina dele. Não tem a ver com outras situações. E ela diz respeito a questão física dele, de ele permitir a corrente passar. E como isso varia por material, a gente tem essa tabelinha aqui para ilustrar isso. O que a gente tem aqui? Prata, cobre, alumínio e ouro, se a gente reparar, ele possuem resistividades, que é medida em ohm por metro, que é ohm por metro, da ordem de 10 a menos 8. 1.64, 1.72, 2.8, 2.45, mas tudo 10 a menos 8. Ou seja, são bem pequenos. A resistividade é baixa, ou seja, o material não resiste muito, ele tende a conduzir. São condutores. Por isso que o cabo que a gente usa na nossa casa, dentro das paredes, né, cabo de cobre. Tá legal? Muito equipamento eletrônico, da computador, tem ouro, porque são condutores. Rede de distribuição de energia, às vezes usa cobre, às vezes usa ouro. Aliás, perdão, ouro não, usa cobre e alumínio. Transmissão de energia, principalmente alumínio com alma de aço, né, porque ajuda mecanicamente falando, mas eletricamente falando, o que interessa é o alumínio. Bacana. Materiais semicondutores, eles já usam materiais que têm resistividade intermediária. Né? Lembra que eu falei semicondutores na outra aula, né? Falei de diodo, de transistor, né? Que são importantes para eletrônica. Você vê que a resistividade deles, ó, 10 a menos 5, menos 2, 2, bem maior do que 10 a menos 8, né? Em particular, esse aqui é o mais importante entre eles, eu diria assim, para eletrônica, né? E o germânio também é bastante importante, mas o silício aqui eu diria que é o destaque. Para quem não conhece sobre a importância do silício, né, pode procurar aí sobre Vale do Silício. E aqui os isolantes são materiais que tendem a não deixar a corrente elétrica passar. Tá? Papel, mica, vidro, teflon, pedra, madeira, são materiais que a gente não usa quando a gente quer transmitir energia, porque eles são isolantes. Certo? Pois bem, então resistividade, que é essa letra grega aqui chamada Rho, ela é essa característica do material. Bacana. O L vai ser o comprimento dele. Se a gente analisar essa peça aqui, a gente tem o comprimento do material, né? Distância dele. Quanto maior for, mais resistente ele vai ser. Ou seja, quanto maior for o caminho que a corrente tem que passar, mais difícil vai ser, mais resistente vai ser. E a área oposto. Quanto maior for essa área aqui, menor vai ser a resistência. Ou seja, é como se a corrente pudesse... se ela tivesse mais caminho para passar, né? Se ela for ficar espremida, ela ia ter bastante caminho. Então, quanto maior for isso aqui, menor vai ser a resistência. E aqui, ó, quanto maior for esse valor, menor vai ser a resistência. Quanto maior for esse, maior vai ser a resistência. Bom, no exercício fica mais tranquilo de aprender. Bom, você constrói 3 resistências elétricas, RA, RB e RC, com fios do mesmo comprimento e com as seguintes características. O fio de RA tem resistividade de 1.0, né, de 1 vezes 10 a menos 6 ohm por metro e diâmetro de 0.50 milímetro. Lembra? Milímetro, então 10 a menos 3. O RB é 1.2 vezes 10 a menos 6 também, ohm por metro, e diâmetro de 0.50. Ou seja, mesmo diâmetro, porém ele é um pouco mais, a resistividade dele é maior, né? Seguindo por essa fórmula, a gente já tende a achar então que ele vai ter resistência maior. Mas como depende de outras características, a gente tem que analisar mais. O fio de RC tem resistividade de 1.5, tá? E diâmetro de 0.4. Ou seja, diminuiu o diâmetro, então a resistência tende a aumentar. Aumentou a resistividade também tende a aumentar. Tá legal? Bom, quanto ao comprimento dele, o enunciado diz que os fios têm comprimentos iguais, né? Mesmo comprimento. Então, o L é praticamente desprezado, já que todos vão ser iguais. Quem gosta de calcular aí pode usar 1, pode usar o número que quiser, na verdade, desde que não seja 0, né? Mas pode deixar L mesmo. Então aqui, o RA vai ser o 1 vezes 10 a menos 6 vezes L sobre 0,50 vezes 10 a menos 3, né? Porque é milímetro. Aqui é dividido, tá, galera? Esqueci de escrever.
dividido, que dá 2 vezes 10 a menos 3, vezes L, porque a gente não tem um valor para ele, ohms, porque é resistência que a gente está calculando. O RB, a gente vai mudar o valor aqui apenas, né, porque ele tem o mesmo diâmetro. Como esse valor aqui é maior, né, como a resistividade é maior, a gente já espera então que a resistência seja um pouco maior, né, proporcional. No RC, aqui também tem a divisão, tá? Eu estou de vermelhinho, então não dá pra ver tão bem. Mas isso aí. E aqui também tem divisão. Segundo essa fórmula aqui, tá, pessoal? E o RC, a gente sabe que a resistência é bem maior, então ele tende a aumentar. E pela área ser menor também, né, a corrente vai ficar mais espremida, ele também vai aumentar a resistência. Então a gente tem de fato uma resistência maior, 3,75. Mesmo sem fazer esses cálculos, eu já tinha, né, demonstrado um pouco que isso aconteceria, pelas características aqui. São poucas variáveis, então de cabeça a gente consegue ter uma noção. Mas aqui os cálculos provam. Então a gente tem que RC é maior, depois RB e depois RA. Então RC, RB e RA. Certo? Vamos para o próximo exercício. Próximo e último. Bom, um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 mm². Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm por metro por milímetro², determine, ohm metro por milímetro², determine a resistência para 5 metros desse fio. Ou seja, a gente quer descobrir o R, né? E a gente tem o que a gente precisa. A gente tem o Rho. Rho é a resisttividade, né? 2,1 vezes 10 a menos 2. Beleza, a gente tem. Então, ok, a gente tem. Ele multiplicaria o comprimento. O comprimento a gente tem? Tem também, que é o 5. Estou escrevendo aqui porque vai estar escrito ali embaixo, tá, galera? A gente tem também. Eles são divididos pela área. A gente tem a área? Tem também, que é o 10. Então, a gente tem tudo que precisa. Aqui já eles com valores, né? 2,1 vezes 10 a menos 2 vezes 5 vezes 10, melhor dividido por 10. Como que a gente faz isso aqui rápido? 2 vezes 5, 10, né? No caso, multiplicando pela vírgula também, 10,5. O 10 menos 2 permanece e tudo dividido por 10. 10 para 10, a gente pode simplesmente cortar eles, né? 10 dividido para 10 dá o que? Dá 1, então 1,5. Então, 1,5 vezes 10 a menos 2. Certo? Tem essa opção aqui? Tem. Então, só marcar. Show, galera? Beleza. Bom, a aula de hoje foi isso, né? A gente aprendeu sobre a resistência, sobre resistividade, melhor dizendo, primeira e segunda lei de Ohm, sobre resistência, sobre resistividade, e primeira e segunda lei de Ohm, e um pouquinho sobre quem foi o Ohm. Tá legal? É isso aí, pessoal. Valeu.